Eu sou o Cris Pesso e esse é o canal Mensagem de Esperança. Sempre que possível, a gente posta uma mensagem importante para o teu coração, para a tua vida. Sempre que nós temos um tempo, a gente coloca uma mensagem que vá direto ao teu coração, que fale com você e com a tua história e com a tua família. E hoje eu quero deixar uma reflexão para nós aqui com o seguinte tema: como você se porta quando encontra alguém melhor do que você? Como você se comporta, como você age quando em seu caminho aparece alguém que faz a mesma coisa que você, porém melhor do que você? Para isso eu quero convidar todos a ler 2 Reis, capítulo de número 6, que diz assim: Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para que habitemos. E respondeu ele, Eliseu: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E ele tornou: Eu irei. E foi com eles, e chegado ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água e ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o, estende a mão, e ele o tomou. Vamos orar para que Deus possa falar ao meu coração e ao teu, para que essa mensagem venha servir de grande bênção na minha vida e na tua. Senhor, nesse momento importante, Pai, da expressão da tua palavra, momento, meu Deus, em que nós vamos compartilhar um pouquinho, um trechinho da tua palavra, Senhor. Pequeno, mas poderosa. Que possa invadir, meu Deus, a cada vida, a cada coração, a cada alma que está precisando ouvir a tua voz, a cada pessoa, meu Deus, que de repente ela se encontra ou ela se reconhece dentro dessa palavra. Eu te peço, pelo teu divino Espírito Santo, que ele possa falar agora a cada vida, a cada ouvido, a cada coração, e possamos entender, compreender e aprender através da tua palavra, Deus. Fala conosco, Pai, em nome de teu Filho amado, Jesus. A minha pergunta de novo é: como você, como eu, nos comportamos quando encontramos alguém melhor do que você ou melhor do que nós dentro daquilo que fazemos? Eu me lembro, há uns 8 anos atrás, eu ajudava um pastor na cidade de São Paulo, e esse pastor, ele era cantor. E ele tinha os seus cultos e ele me pediu para que eu começasse a dirigir um culto no outro dia, na sexta-feira. E ele me entregou a igreja com 0 povo. Nós começamos ali um culto de oração, com uma pequena palavra, e depois esse culto foi crescendo, crescendo, e fizemos então uma campanha de 7 sextas-feiras, a qual eu trazia cada sexta-feira uma carta do Apocalipse. O problema é que esse culto cresceu, e no último dia devia ter em torno de umas 150 pessoas, mais uma igreja convidada que ia fazer uma dança, uma peça de teatro referente à última carta a qual nós iríamos pregar. Até então esse pastor, ele nunca tinha ido na sexta-feira. Ele não tinha passado, ele não sabia como estava a sexta-feira. Quando ele, naquela sexta-feira, na última, ele decide, ele precisa ficar um pouco mais no seu escritório, ele desce na hora do culto e ele se espanta com a quantidade de pessoas que tinham na igreja. Ele se espanta porque naquela sexta-feira tinha mais pessoas do que o culto dele no domingo. Ele então desce, olha, e eu percebo que a feição dele muda. Ele encosta perto de mim e ele diz para mim: Pastor Cristiano, eu posso fazer uma oração? Eu disse: Claro, pastor, o senhor pode até pregar, o senhor é o pastor da igreja, né? Nós estamos aqui reunidos para aprender, para ouvir. Ele falou: Não, só quero fazer uma oração. E no momento que ele pegou o microfone e começou a orar, ele percebeu que a igreja foi chegando com as irmãs que iam fazer a peça. Ou seja, foi para quase 200 pessoas. Naquele momento, eu acredito que entrou algo tão ruim na vida dele, que no meio do povo, no meio da igreja, no meio do culto, ele pega o microfone e diz assim: A partir de hoje, o Cristiano não prega mais aqui de sexta-feira. Quem vai passar a tomar conta dessa campanha sou eu. Pois ele vai ficar sentado e vai ouvir e não vai nem orar mais. E aí nasceu essa mensagem: como você se comporta quando encontra alguém melhor do que você? Nós temos um exemplo aqui, através da palavra de Deus em 2 Reis, a qual lemos a partir do capítulo 6, versículo 1, que os discípulos, assim que Eliseu ele passa a ser sucessor de Elias,
Os discípulos dos profetas percebem que a escola profética estava ficando pequena, estava apertada para eles. Eles então decidem ir até Eliseu e eles fazem uma pergunta para Eliseu: Eliseu, o lugar em que nós habitamos contigo, o lugar que nós aprendemos, o lugar que nós buscamos a Deus, o lugar a qual nós estamos estudando para crescer espiritualmente está pequeno. Nós precisamos crescer, precisamos ampliar. Eu começo a notar aqui uma cumplicidade muito boa do profeta com os discípulos. Porque, primeiro, os discípulos têm a humildade de falar assim: nós não vamos crescer só, vamos chamar o profeta, vamos falar com Eliseu, não vamos deixar Eliseu fora. Né? Apesar, eu imagino que Eliseu não deveria saber fazer muita coisa, acredito que, não sei se ele sabia cortar árvores, se ele sabia fazer alguma coisa, mas o certo é que eles têm a humildade de chegar para Eliseu e falar: Eliseu, olha, nós precisamos crescer. Né? Como diz aqui o versículo 1, o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. E eles dizem, vamos, eles não falam, olha, fica aí, nós aqui vamos até o Jordão, mas você fica aí. Não, ele diz assim: vamos conosco, vamos até o Jordão, porque nós vamos cortar madeira, nós vamos começar um processo de crescimento aqui nesse lugar. O Eliseu olha para eles e responde assim: não pode ir. O profeta dá carta branca para eles, e eles mais uma vez insistem. Né? Eles dizem assim: vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para que habitemos. E o Eliseu responde: ide. E eles disseram assim: disse um: serve-te de ires com os teus servos. E ele respondeu: eu irei. Então você percebe que há uma cumplicidade aqui, há uma harmonia. Para que haja crescimento, gente, precisa ter harmonia no lugar. Para que haja crescimento, precisa ter uma comunhão. Um precisa acreditar no outro. Eliseu poderia ter pensado da seguinte forma: eu sou profeta, eu não vou. Será que eles não sabem com quem que eles estão falando, não? Eles estão me chamando para ir lá, cortar árvore, ou ver eles trabalharem. Será que eles não sabem que eu sou profeta, que eu sou o cara? Será que eles não sabem que eu fiquei no lugar de Elias? E há uma unção sobre a minha vida, e algo especial, não é para mim ficar andando por aí, catando tronco. Eu sou profeta. Elias disse: não, eu vou com vocês. Há uma humildade dos dois lados. Há uma humildade daqueles que querem crescer e chamam seu líder, e há uma humildade do líder que está vendo que os seus servos têm uma qualidade a mais que eles têm. Por que eu coloquei esse tema de como nós nos comportamos ou nos portamos quando nós encontramos alguém que faz aquilo que fazemos, às vezes até melhor? Se você hoje dirige uma igreja, se você hoje dirige um trabalho, se você faz alguma coisa na vida, esteja certo de uma coisa: sempre alguém vai fazer melhor do que você. Sempre Deus vai colocar no teu caminho alguém que faça algo melhor do que você. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não canto, eu não tenho dom nenhum para cantar. A minha voz é um horror para cantar. Ou seja, se eu dirigisse um trabalho hoje e Deus enviasse pessoas que cantam, eu poderia fazer duas coisas. Eu posso ter inveja porque as pessoas cantam e pôr para correr e continuar me achando tal, ou eu posso abraçar essas pessoas e posso dizer: vamos juntos crescer. A mesma coisa se dá com um pregador. Muitas vezes você está numa igreja, você é o pastor local, você prega, você dirige, sei lá, um ciclo de oração, alguma coisa, e aparece de vez em quando um irmão, uma irmã que acaba pregando melhor do que você. E ao invés de você abraçar, ao invés de você dar graças a Deus, porque Deus está mandando ajuda para você, por inveja e por ciúmes, você coloca a pessoa para correr. Eles poderiam dizer: Eliseu não sabe fazer nada, deixa ele para lá. Né? E o Eliseu, ele também poderia dizer: eu sou profeta, eu não tenho que meter a mão aí. Mas eles dizem: Eliseu, por mais que você não faça nada, olhe, esteja conosco, participe conosco. A alegria de ter quem a gente gosta do lado para ver o crescimento. A alegria, a felicidade daqueles que a gente gosta, que a gente tem uma estima, de ver do lado, a humildade, a simplicidade. Eliseu poderia ter ficado com inveja, dito: não, eu sou profeta, se alguém tem que crescer aqui ou estimular o crescimento, sou eu. Porque tem gente, meus irmãos, que não gosta de ver outras pessoas pensando melhor, falando melhor, pregando melhor, cantando melhor. Tem gente que ainda se acha a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Tem gente que, se você pregar melhor, meu irmão, tem pastor que, se você pregar melhor que o teu pastor, você pode sair dessa igreja que você arruma problema pro resto da tua vida. Tem cantor dentro da igreja, gente que louva, que se você louvar melhor que ele, você pode pegar tuas malas e ir embora. Porque a inveja chega. Pessoas que são usadas, pessoas que têm dom, pessoas que lutam por um crescimento, também enfrentam um segundo problema de inveja. Porque aqueles que não querem crescer e não fazem nada para crescer, vão tentar impedir você que está chegando e quer crescer. Mas olha que coisa interessante, Deus sempre vai enviar alguém melhor.
do que a gente, meu irmão. Se você for esperto, você abraça essa pessoa e o crescimento é certo. Se você for ter inveja de cada um que Deus colocar do teu lado, né, para que não haja o crescimento, lembra de Saul? Lembra de Saul quando fizeram uma música? Saul derrota os milhares, Davi os seus 10 milhares, ou os seus 1000, Saul derruba os seus 1000, Davi os seus milhares. Há uma música mais ou menos assim que eles cantam, não me lembro agora. Mas o certo é que quando Saul ouve aquela música, que Davi está sendo honrado naquela hora, que Davi está sendo exaltado, a inveja faz parte do coração dele. E muitas vezes Deus nos prova nesse momento. Então tem pessoas, meu irmão, que têm um dom melhor do que eu, melhor do que você. E se a gente for colocar todo mundo para correr que é melhor do que nós, a gente vai acabar sozinho. Esses pastores, esses líderes que gostam de colocar o pessoal que é melhor do que eles para correr, gostam de ficar com aqueles irmãos que mal sabem falar, que não sabem onde fica Gênesis nem Apocalipse, gosta de ficar com aqueles irmãos que ele vai manipular. Tem pastores que a partir do momento que você começa a pregar um pouquinho melhor, que você começa a se expressar um pouco melhor, ele vai se sentir ofendido. Muitos líderes, ao invés de agradecer a Deus, eles sentem inveja e põem as pessoas para correr. Olha que coisa mais bonita quando eles falam: não, Eliseu, venha conosco, nós queremos a tua presença. E o profeta, em toda a humildade, ele diz: gente, eu vou com vocês. Aparentemente, o profeta ali, ele não faria nada naquele momento. Até a hora que um dos trabalhadores está trabalhando, ele não tinha apertado a ferramenta, ele não tinha apertado aquela parte do machado, a cunha, e ela escapa e a sua lâmina cai na água. Olha que interessante, se eles não tivessem convocado o profeta, se eles não tivessem chamado o profeta, eles teriam perdido uma ferramenta que era emprestado e era algo muito caro daquela época. Nesse momento é que o profeta entra em ação e fala assim: aonde está? E ele vai lá, ora a Deus e o milagre acontece naquele lugar. Ele não estava cortando madeira, aparentemente ele não estava ajudando. O que eu aprendo aqui? Cada um no seu chamado, cada um na sua direção, cada um segundo aquele dom que Deus colocou nas tuas mãos. Não tente entrar no dom de outro, não tente entrar no chamado de outro que você vai quebrar a cara. Cada um é chamado para fazer alguma coisa dentro daquilo que Deus colocou. Se um dos servos, dos discípulos fossem tentar fazer aquilo, não iria conseguir, porque aquilo era algo dado ao profeta, era algo que Deus deu ao profeta. E quando nós nos alegramos naquilo que Deus nos dá, a gente se alegra quando chega alguém que faz alguma coisa diferente ou melhor. O nosso coração fica mais leve. Eu congreguei uma vez com um pastor, um bispo, que disse o seguinte: a minha igreja é saudável porque aqui não existe inveja e não existe a fofoca. E quando começa, a gente já corta pela raiz. Então você quer ver uma igreja saudável, você quer ver uma igreja crescer, meu irmão, forte, florida, bonita, é quando se corta essas coisas já pela raiz, quando não se deixa esse tipo de coisa crescer. Pessoas que são usadas muitas vezes em dom de profecia, quando chega uma outra pessoa que é usada um pouquinho mais, pronto, ela já deixa de dar lugar ao Espírito Santo e já começa a dar lugar a outro espírito. E quantas pessoas são machucadas porque de repente, como eu, você foi colocado para fora de uma igreja porque pregava melhor, porque falava melhor, porque fazia alguma coisa um pouco melhor do que aquele pastor. Isso não quer dizer que nós somos melhor do que outra pessoa. Isso quer dizer que nós temos uma coisa que naquele momento servia melhor aquele lugar. Aquele pastor tinha outras qualidades melhores que ele fazia, a qual eu não fazia. E eu sempre achei muito bonito. Por exemplo, ele canta, é um cantor de sertanejo, né? Gosta de imitar esses cantores sertanejos, mas enfim, é o que ele faz e eu sempre me senti feliz com isso. Então, quando nós nos alegramos no dom que Deus nos dá, quando nós ficamos felizes com aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, a gente marcha rumo a um crescimento. A gente caminha rumo a um crescimento. Eu tenho certeza, se esse pastor tivesse me abraçado e falado: pastor Cristiano, continue, talvez hoje a igreja dele estivesse numa situação, numa posição muito melhor do que está hoje. Eu tenho certeza que esse pastor colocou muita gente para correr, que foi usado por Deus. De repente na tua igreja, em algum lugar que você conhece, tivesse agido de uma maneira diferente, eu tenho certeza que a vida dele, o ministério, a obra, estaria muito melhor do que está hoje. E o que Deus está nos ensinando aqui? A humildade. Sempre que alguém... Meu irmão, eu acho lindo quando Deus coloca alguém do meu lado que sabe mais, que prega melhor, que fala melhor. Eu sento e vou aprender. Eu vou tentar me alimentar para que eu cresça também espiritualmente. Porque afinal de contas, um pregador, ele cresce lendo, estudando, orando, jejuando e vendo outros pastores também pregando, com revelações, com outros estudos, com outras literaturas. E isso vai agregando e acrescentando aquilo que há em nós.
Agora, se você coloca todo mundo para correr e você tenta no cristianismo fazer uma carreira solo, você não vai muito longe. Então nós estamos aprendendo aqui nesse momento que tanto profetas como os discípulos, tanto pastores como obreiros devem caminhar junto. Eu conheço uma porção de pastores que, quando abre a Bíblia, a pregação dele é tão simples, não tem homilética, não tem hermenêutica, é uma pregação rápida, simples, mas salva muita gente. Eu conheço muitos pastores que formam obreiros que pregam numa excelência grande, e esse pastor mesmo não prega, mas aí que está o espírito da sabedoria. Ele sabe que a ele foi dado o dom de administrar a igreja, ele sabe que a ele foi concedido como anjo da igreja naquele lugar, e não é porque uma pessoa prega melhor, não é porque uma pessoa canta melhor que vai tomar o seu lugar. Uma pessoa às vezes pode pregar melhor do que você, mas Deus deu o dom de pastorear você. Não é porque uma pessoa ora melhor ou acontece muita coisa dentro do ministério dele que ele necessariamente vai ocupar o seu lugar. Não, o dom foi dado a você, são dons diferentes, e quando nós entendemos isso, a obra de Deus ganha e a obra de Deus cresce. Quantos estão sofrendo, penando porque não entendem isso? Já era para estar com o ministério anos-luz à frente e você ainda está remando em marés difíceis. Por quê? Por culpa sua, porque você colocou muita gente boa para correr e agora você gostaria que tivesse gente boa do teu lado e você não tem. Se você quiser ter pessoas inferiores a você, pessoas que você tenha facilidade de manipular e pessoas que não preguem melhor do que você não está marchando para um crescimento, você está marchando para um retrocesso, e isso não é legal. Que essa palavra, queridos, possa falar ao nosso coração, que essa mensagem possa falar a cada um de nós nas nossas vidas, e eu quero fazer uma oração para que Deus conceda a cada um de nós a humildade, para que quando nós nos encontrarmos com alguém que seja melhor do que nós em alguma coisa, a gente olhe com bons olhos, a gente não tem inveja, né? Porque é um ditado que diz assim: Satanás não era Satanás, né? O diabo não era diabo, ele era um anjo de luz, mas a partir do momento em que a inveja entra na vida dele, ele passa a ser o diabo. Então vamos orar, vamos falar com Deus para que a inveja nunca entre no nosso coração, que a gente sempre possa agradecer. Pastor, como eu combato a inveja? Com humildade. Se eu tiver humildade, se eu for grato a Deus por aquilo que Deus me deu, eu jamais vou ter inveja. Agora, se eu ficar baseando a minha vida com a vida dos outros, com o chamado, o ministério dos outros, a probabilidade da inveja tomar conta da minha vida é muito grande. Senhor, quero te agradecer, ó Deus, por essa simples mensagem, por essa simples, mas poderosa palavra, Senhor, a qual o profeta trabalhou junto com os discípulos e houve milagre e um crescimento naquele lugar. Meu Deus, que esse pastor, que essa irmã, que esse irmão que está ouvindo esta mensagem tenha consciência plena que o Senhor é o dono da obra. O teu Filho amado Jesus deu a vida por nós, para que nós possamos juntos trabalhar para um crescimento do teu reino. Não um crescimento pessoal, não um crescimento egocêntrico, não um crescimento que venha favorecer um ao outro, não, Senhor. A honra e a glória precisam ser tua. Aonde há o crescimento, a glória e a honra tem que ser tua em primeiro lugar, meu Senhor. Então eu te peço que o Senhor tire do nosso coração toda a vaidade, que o Senhor tire do nosso coração toda a inveja, todos os ciúmes, e que possamos nos abraçar uns aos outros, Senhor, e saber que o que fazemos, fazemos para o teu reino. Pois assim eu te louvo e te agradeço, em o nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, eu sou o Cris Peço, e esse é o canal Mensagem de Esperança, e eu peço a você que compartilhe essa mensagem, peço a você que deixe o seu like, peço a você que deixe um comentário, peço a você que me ajude da seguinte forma, compartilhando, enviando esta mensagem para 2, 3, 4 pessoas. Na verdade, mais uma reflexão do que uma mensagem, né? Mais poderosa. Eu tenho certeza que tem poder para abençoar a minha vida e a tua. Que Deus te abençoe, fiquem todos na paz e até a próxima em nome de Jesus. Deus te abençoe.